Olá, eu sou Afonso Moraes, criador e apresentador do programa podcast Falando de Fraudes. Hoje nós estamos na nossa 25ª edição já desse programa e hoje trazemos um tema de suma relevância para as empresas e para o consumidor. Nosso convidado é um convidado muito especial. O tema é os invasores virtuais, como os fraudadores estão aprimorando suas técnicas. Mas antes de passar para o nosso convidado, eu quero dar uma mensagem, né? Que a gente dá sempre um lembrete, como esse nosso trabalho é um trabalho de prevenção, então a gente dá sempre uma mensagem. Se você ou a sua empresa ainda não caiu numa fraude, com certeza conhece alguém ou uma empresa que já caiu numa fraude. Então, antes de passar para o nosso convidado, a gente vai fazer aqui o nosso mensagem, apresentar nossos patrocinadores, que é deles que a gente precisa para desenvolver um trabalho melhor, trabalho com mais afinco, precisa sempre alguém prestigiar o Falando de Fraudes para que ele possa prosseguir. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Unifisa, uma empresa de consórcio que impulsiona negócio e transforma vidas. A maior inscrição dela está no nosso link anexo. Também temos outro patrocinador, a Casa Uni, que é uma empresa com uma plataforma Unichannel, que ela une a empresa a seus clientes com a melhor tecnologia possível e maior engajamento. Então, antes de... Eu não vou apresentar o nosso convidado, vou deixar ele se apresentar, que ele se apresente, fale um pouco sobre você e pode se gabar, pode falar sobre você, pode se autoelogiar. Com vocês, tá? Nosso convidado, Luiz Henrique Cabuloso. Pô, Afonso, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí. Bom, me chamo Luiz, né, no mercado de segurança, né, no mercado de cybersecurity, né, eu tenho um apelido que é Cabuloso. Mas por que esse apelido? Olha, é bom isso daí que a gente faz um corte, que daí eu já mando para algumas pessoas. Teve um outro podcast que também a gente fez isso. Quando eu tinha 15 anos de idade, Afonso, já faz um tempinho já, a gente não tinha onde buscar informações sobre segurança, né? E aí a gente entrava numa sala, nos canais de IRC na época, que é antes lá do ICQ até. E aí dentro desses canais a gente trocava informações e todo mundo entrava com um apelido, ninguém entrava com nome real. Eu não lembro o meu primeiro apelido. E aí numa discussão que surgiu ali de segurança, teve uma hora que eu estava discutindo, chegou uma hora que falou, tá bom, cara, você é muito fabuloso. Só que o F é do lado do C no teclado. E aí eu troquei a tecla sem querer, e aí eu acho que o pessoal também já estava meio cansado de ver a discussão dos outros ali. E aí a galera começou a me zoar de Cabuloso. Então sempre que eu entrava nessa sala, né, nesse canal, o pessoal falava, o Cabuloso aí. E aí acabou pegando. Cara, passam-se vários anos. Eu estava trabalhando, por exemplo, no Unibanco. Estava ali fazendo reunião. Entra um pessoal que me conheceu dessa área, que estava atuando já na área de segurança. E o pessoal falou, opa, tudo bem, Cabuloso? Prazer em conhecê-lo pessoalmente. E aí as pessoas que estavam ao meu redor, que trabalhavam comigo, falaram, cara, como é que você chamou ele, né? Não, ele é Cabuloso, é de um canal que a gente participava. E aí a galera começou. E aí todo mundo na área de segurança. Aí depois eu começava a fazer palestra, eu sempre colocava, né, Cabuloso. Então, e aí, né, falando... É uma marca registrada. Ficou uma marca registrada e eu acho que é bacana. E falando um pouquinho de mim, né? Então, trabalho com essa área de cybersecurity há mais de 20 anos. Trabalhei no Unibanco, que nem eu comentei. Trabalhei em outros bancos também grandes aí. Trabalhei na área de telecom. Trabalhei em empresa de mídia digital também. E já lá em 2007, 2008, quando chegou os primeiros malwares os primeiros malwares para desktop, que fazia transações financeiras e roubava dinheiro de cliente do banco, a área de segurança, a cybersecurity, começou a ter uma sinergia maior com as áreas de prevenção à fraude, porque aquilo não é mais fugir de um procedimento, né, de um processo da empresa. Aquilo já começou a ter a fraude elencada com a parte cibernética das coisas, né? Então, desde 2007, 2008, também já acompanho um pouco aí dessas fraudes mais cibernéticas aí, desde essa época aí que a gente estava no Unibanco. Então, e de 2007 para 2024 são 17 anos. São 17 anos. O crescimento foi uma progressão geométrica, né? Exatamente. Então, assim, que nem, por exemplo, e as fraudes estão cada vez mais evoluídas, né? O próprio fraudador começa a entender mais essas técnicas, né, mais cibernéticas, né? Então, nesse mercado todo, seja em banco onde eu atuei, seja em telecom, seja empresa de mídia também, porque tem ali vários acessos, né, várias exposições ali que o fraudador também começa a ver. Hoje,
eu acabei criando uma empresa, né, especializada em prevenção à fraude, nesse antifraude nesse olhar mais cibernético mesmo, né? Então é uma empresa que olha para cybersecurity e antifraude, com soluções, com produtos, e a gente atua muito com banco. E a gente começa a ver que, de fato, toda essa indústria tem os mesmos problemas aí, e cada vez mais os fraudadores estão mais evoluídos, né? E qual mais ou menos o tripé que começa a fraude, como a gente estava conversando, como é que é esse tripé que as empresas, às vezes elas não conhecem uma parte do tripé como a parte humana, né, com a parte do colaborador, né, e outra também, outra que o mercado sempre de cibersegurança reclama que há muitas empresas, não todas, né, a gente tem exemplos aí de bancos aí que hoje estão vindo na mídia, né, começou com o Itaú, depois foi o Nubank também, Bradesco também, né, grandes bancos e bancos médios, bancos digitais, estão trazendo essa informação. E eu vi também que até a 99 está trazendo informações para a mídia que não é da internet, né? Isso é muito importante. Mas algumas empresas ainda continuam considerando que a cibersegurança, o investimento em empresa terceirizada ou dentro da empresa, ela é despesa, ela não é um investimento que o negócio vai dar certo, não vai ter problemas, né? Como é que você vê esse aspecto aí? Bom, eu acho que você comentou de um ponto bastante relevante, né? Que é de conscientizar as pessoas. Eu acho que a grande maior parte da fraude, principalmente dos golpes também, acaba acarretando ali na pessoa. Então, assim, a gente falou aqui de malware, né? Que são os vírus instalados ali no computador. Hoje está muito também aí relevante aí os vírus instalados no celular, né? Só que para você instalar um vírus desse no seu computador ou no seu celular, não tem mágica. Você precisa, o fraudador no caso, precisa convencer a vítima a instalar aquele programa. Então ele acaba mandando ali no e-mail, ele acaba mandando ali no WhatsApp, algo como se fosse um programa, às vezes, para ganhar algum tipo de benefício, ganhar algum tipo de desconto, ganhar alguma vantagem, alguma coisa nesse sentido que faça a pessoa ter o interesse de instalar aquilo, e a partir do momento que ela instalar aquilo, ela tem o seu dispositivo comprometido, né? Então, você citou muito bem aí alguns bancos, né, que estão investindo cada vez mais nessa campanha de conscientização. Eu acho que isso é muito válido, porque a gente, inclusive, eu sempre costumo dizer, né, que após a pandemia a gente tem um outro cenário de fraude. Eu falo que deu um salto de 10 anos. Exatamente. Então, a pandemia, por quê? A pandemia trouxe para as pessoas, muitas pessoas tiveram que se digitalizar na marra. Então, eu pego até exemplos dos meus pais. Eles conheceram muitas coisas ali, até o WhatsApp ali, depois, na pandemia. E, por exemplo, meu pai, ele sempre foi aquela pessoa que vai no banco, leva os boletos lá para pagar ali na boca do caixa, que ele conhece ali, o atendente já, todo mês ele está lá. Aí, de repente, você fala para ele, olha, agora você não pode mais ir no banco. Não, tá, e como é que eu pago minhas contas, né? Então, é pelo celular ou pelo computador agora. Eu falo, não, cara, eu nem sei usar isso. Não, tudo bem. Então, você teve que digitalizar essas pessoas que não tiveram uma conscientização, né, nem um treinamento de conscientização, para uma preparação para isso, porque os golpes estão aí. E sem contar que tem muitas pessoas, durante a pandemia, que tiveram que se bancarizar, até para poder receber um benefício do governo, por exemplo, que foi a questão do Corona Voucher. Então, essas pessoas que nunca tiveram contato com o mercado bancário tiveram que se bancarizar, e ninguém ensinou para eles a respeito das fraudes. Né? O salto foi muito grande. O Pix ajudou muito. Cara, tem um outro ponto também, que foi em 2020 ali, 2021, que o Pix surgiu, e aí agora você tem transação em real time, né? Hoje já estamos 1 trilhão por mês de transações. E tem outra coisa que também que surgiu com a tecnologia que avançou, porque ela é uma tecnologia boa, mas é uma tecnologia que precisa de telefones com bastante pitch de luminosidade, que é o QR Code, né? O QR Code ele foi inventado há mais de 20 anos pela Toyota para ler no pátio as etiquetas dos carros, né? E aí, durante a pandemia, que ninguém queria colocar a mão em nada, no cardápio, sumiram o cardápio, teve governos aí que tiveram que brigar com, né? Porque os restaurantes queriam só usar
o digital, mas tinha pessoas que não estavam acostumadas a ler no digital ou não tinham um celular próprio, porque ele não lê quando não tem luminosidade. Não tem, tem um condomínio que eu costumava ir, que eu entrava e não conseguia sair, porque de noite ele não lê o celular. Aí tiveram que trocar para biometria. Então, isso é esse salto com essa tecnologia ajudou, veio tudo junto, né? E você ficar em casa, a reformulação do sistema bancário, os novos aplicativos que entraram, a tecnologia dos celulares, e agora a inteligência artificial. Então, um salto que era para acontecer em 2030, está acontecendo em 2023 e 2024, né? Mas eu queria perguntar uma coisa importante para você, que a gente sempre tem essa dúvida. Qual a diferença entre um golpista e um hacker? Bom, é uma ótima pergunta, né? Bom, um golpista é aquele cara que tenta tirar vantagem de uma outra pessoa, convencendo ela até a realizar ações de uma maneira mais lúdica e enganosa. E quando essa pessoa realiza determinada ação, ela acaba muitas vezes fazendo com que aquela outra pessoa tenha sucesso ali na ação delas, então seja ali, que nem a gente comentou, na instalação de um dispositivo, ou até mesmo a transferência de valores ali para uma outra pessoa. Quando a gente fala de hacker, eu costumo defender bastante esse termo, Afonso, porque muitas vezes a gente acaba confundindo um pouco do terminologia do hacker, né? O hacker, para mim, é uma pessoa, é um cientista, né? Para mim, ele é um cientista onde ele acaba tendo bastante conhecimentos, ele vai muito a fundo nos conhecimentos, então ele entende muitas vezes, é aquele cara que não está contente com a primeira resposta. Ele é uma pessoa que ele vai a fundo, ele estuda a fundo alguma coisa mesmo. Isso é o hacker. Para mim, o hacker é um cientista, né, nessa área de computação, principalmente. Então, o hacker não é necessariamente o bandido, né? O problema é que tem bandidos, e aí a gente fala de criminosos, não de hackers. O hacker do bem e o hacker do mal, né? Então, aí eu costumo falar que é o criminoso que tem conhecimentos de técnicas ali de hacker, né? Então, mas ali por detrás é um criminoso. Como nasce, a pessoa nasce com a tendência. Exato. Tem médico que tem tendência criminosa, né? O cara está lidando com a saúde. Um parênteses, eu gosto muito quando falam nessa parte de hacker e de hacker do bem. Eu não sei se você conhece o Storni. Não. O Storni, então, eu estou dando um conselho para todos, não só para eles. Não é patrocinador, não ganho nada, mas a história do Storni é muito boa. O Storni, ele chama Vanderlei de Abreu Júnior. Quando ele tinha 20 e poucos anos atrás, quando a internet era discada, ele conseguiu hackear o computador da NASA, o Blue Mountain. Eu acho que eu sei quem é esse cara. Então, ele tem um livro que chama Storni, que está para vender por aí, e vai virar um seriado também. Então, ele entrou no computador da NASA. Esse computador da NASA, ele tinha várias coisas dentro, como acesso a senhas de armas. Ele tinha o Hubble, que era aquele telescópio que estava no ar, tinha sido lançado na década de 80, né? Ele é um hacker do bem, porque ele queria aquilo que você falou. Ele queria conhecimento. Ele sempre teve uma ficção muito grande com o espaço, o que tem fora do espaço. E ele não conseguia acessar nenhum tipo de biblioteca. Só quem era cientista, tinha os caminhos próprios, a Biblioteca Nacional e outros. E aí ele entrou lá para saber como é que era lá. E ele cobriu uma portinha, né? Aí a maior história vocês vão ler lá, porque ele tem essa história que ele foi para a NASA. Hoje ele é consultor da NASA, hoje é consultor da Agência Espacial Europeia. Ele tem 13 empresas, ele mora no Rio de Janeiro. Ele participou da Operação Catedral, que é a maior operação mundial na década de 80 contra a pedofilia. Então é uma história muito interessante, né? E assim, mas ele não deixa de ser hacker. Apesar de ser empresário, etc., à noite ele fica lá fazendo um hacker lá, as coisas que ele consegue ver, que não consegue. Ele, por exemplo, durante os jogos da Copa do Mundo 2016, ele tinha um programa lá que se vendia os ingressos, né? E ele ficou na fila 2, 3 dias. Aí ele criou um algoritmo lá e passou na frente de todo mundo. Então, são coisas aí que o cara nunca deixa de fazer usando a tecnologia, né? É lógico, quando ele hackeou o computador da NASA, o pai dele, apesar de ser bem de vida, ser um general aposentado, não tinha dinheiro para bancar a ligação internacional, porque era a ligação que você acessava a internet, era discada, né? Logicamente, ele hackeava
as empresas de telefonia para poder atingir o objetivo lá fora, né? Legal. Então, esse é eu dou uma indicação que eu dou sobre o Stone. A gente já gravou 2 episódios com ele, o 8º e o 9º, né? Mas se vocês quiserem ler o livro, é melhor que o episódio aí. Mas assista o episódio também. Legal. Eu acho que tem um hacker muito famoso, né? Isso com certeza todo mundo conhece aí. Infelizmente a gente acabou perdendo ele há pouco tempo, que é o Kevin Mitnick. Sim. Que inclusive até acho que desde que eu tinha 15 anos, 14 anos aí, que era final da década de 90, comecinho dos anos 2000. Eu li um pouco a história dele. Um dos filmes que ali acabou me inspirando a entrar nessa área, mesmo estando ali no colegial, né? Foi o filme Takedown, né? Operação Takedown ali, que conta a vida um pouco do Kevin Mitnick, né? De como que ele foi capturado, inclusive, pelo FBI, né? Que é muito bacana, inclusive. Muito bacana mesmo. Vou assistir. É muito legal. Obrigado pela dica. Mas me conta um case aí sem contar um case de um golpe que a gente ainda não conhece, um golpe que você conheça, Claro. e um de hackeamento, uma empresa que não tomou cuidado, foi hackeada, de que maneira que ela resolveu, né? E depois se ela resolveu, né? Sim. Bom, eu acho que, por exemplo, uma das coisas que não é nova, né? Mas acabou tá cada vez mais em alta, né? São o que a gente chama ali de malware, né? De vírus ali que hoje está atuando muito no mobile, né? Teve até um evento na área de segurança que eu fiz uma palestra em 2017 e eu acho que eu fui o primeiro a falar, pelo menos eu nunca vi outra palestra antes falando de malware mobile e aí a gente juntando os conhecimentos aqui de como que o fraudador acaba atuando com os golpes, acaba atuando com o mercado financeiro aqui. Eu falei assim, cara, a hora que o fraudador brasileiro descobrir esse tipo de ferramenta, ele vai acabar explorando. Ele acabou importando-se. Cara, não. Então, aí a gente via, principalmente leste europeu, Rússia, esse mercado asiático ali, que a gente já via esses vírus mobile, que acabava pegando ali informações de SMS, acabava pegando informações, ajudava a pessoa a localizar uma outra pessoa, rastrear essa outra pessoa, mas não que estava sendo utilizado ali em grande escala para mercado bancário. Quando foi, e eu sempre achei que os caras iriam explorar uma falha, por exemplo, no sistema operacional do celular, utilizar de técnicas mais avançadas, coisas nesse sentido. Quando foi em 2019, surgiu o primeiro malware bancário brasileiro para celular. E aí até um amigo meu falou assim, pô, você... Ele foi adaptado com uma característica Nada, ou mesmo só importaram, né? Não. Criação totalmente brasileira mesmo. Tá. Totalmente nova. Porque eu sei de uma criação nova de um malware brasileiro que chama Prelex. Isso aí é para os terminais que tem as maquininhas, né? Esse daí é muito problemático, porque ninguém descobre. Então você infecta, por exemplo, uma rede de loja, um marketplace aí que tem 200, 300 maquininhas, você vai lá, o cartão por aproximação, que é o mais seguro, NFC, e aí não consegue. Né? Ele não valida. Aí você tem que enfiar na máquina, ele captura todos os seus dados e sai fazendo compras. Acho que vale também destacar que ele não infecta a maquininha, né? Ele infecta o terminal, né? E o terminal vai para todos, né? Por exemplo, para quem está ouvindo aqui a gente, né? Você está no supermercado. O supermercado tem um computador, onde ele vai passando a sua compra. Aí tem uma maquininha espetada no computador. Aí a maquininha conversa, né? Faz o pagamento através do computador. Só que é o computador que está infectado que está comunicando com a maquininha. E você não sabe, não acontece nada com você. Só quando vem a fatura que você vai ver um monte de compra, né? Exatamente. E aí você vai ter que justificar aquela série de compras a valor absurdo, né? Exatamente. Uber na Rússia, né? Porque ele acaba realmente pegando as informações do seu cartão. Mas, por exemplo, tem maquininhas também, Afonso, que tem uma tecnologia por detrás ali que é praticamente um celular. Ele tem ali um sistema operacional ali por detrás, né? E aí também tem malwares em cima dessa maquininha, né? Tem até alguns golpes, né? Tem até um vídeo, até eu já mostrei isso no meu Instagram, que tem a maquininha e aí você passa o cartão nela, aí, dá falha. Fica aquele pensando, né? Aí o cliente... Essas maquininhas que usa táxi, é isso?
aquelas maquininhas que tem aquelas telas bonitas, assim, que é uma tela de celular uma mesmo. moderninha lá. Eu não sei te falar não, exatamente o nome qual é a do marca, mas mas é tipo. aquela. Isso, perfeito. O motor de táxi usa muito isso aí, né? Exatamente. E aí, naquela telinha ali, nada mais é do que um sistema operacional que está por detrás ali, um Android, por exemplo. Tá ligado à internet, né? E aí eu tenho um aplicativo que às vezes colocam nessa maquininha que a pessoa coloca o cartão, digita a senha e fica pensando. Aí o cara mostra assim, ó, fala, putz, não tá passando nessa maquininha aqui. O cara leva essa maquininha e fala assim, vou pegar outra maquininha. Ah, tá. E aí ele tem, nesse aplicativo, ele aperta um botão aqui e mostra a senha que o cliente digitou. Então ele já sabe da senha e tá com o seu cartão na mão. Aí ele vai lá, passa a compra, porque ele sabe sua senha, tá com o seu cartão na mão, e depois ele te dá uma outra maquininha e fala, não, passa nessa aqui agora, que agora vai. Só que ele já fez compra na outra, entendeu? Isso também é um software malicioso que está instalado ali dentro. Sim. Mas isso foi o próprio fraudador da maquininha que instalou, né? Exato. Foi, né? Exato. Aí não veio nada de fora. Então, por isso que a gente, como dica, né, para o pessoal, nunca entregue o seu cartão para o lojista, para o atendente ali do posto de combustível, né? Nunca entregue o cartão. Sempre você, se possível, até pegar a maquininha da mão, né? Saia do carro, saia do carro, pega a maquininha você, coloca. Insira o cartão, digite a senha, puxe o cartão e entregue a maquininha para a pessoa. Completando sua dica, não deixe de pegar o comprovante, que aí você consegue ver qual foi a compra que foi passada, perfeito, né? Perfeito. Tem pessoa que tem preguiça de pegar o comprovante. É aquilo que a gente falou, né? Educação digital, né? A educação digital, a pessoa não sabe o que pode acontecer, né? Então acha que, não vai acontecer nada comigo, né? Então vai acontecer só com o meu vizinho. Então é isso, né? Mas você acha que o que hoje as empresas podem se proteger, somente as empresas, porque o consumidor, ele realmente, a gente tem que proteger o consumidor, ele tem um prejuízo financeiro, ou às vezes até um prejuízo amoroso, né? Mas a empresa, ela pede um negócio chamado as insígnias dela. São um marketplace ou um banco, se ele for hackeado por um especialista, um hacker, ou se ele sofrer muita fraude de contas laranja e etc., a credibilidade fica abalada. E a propaganda negativa, ela é muito difícil consertar, né? A propaganda positiva, ela demora, né, a dar resultado, mas a negativa é rápido. Destruir uma imagem é rápido, né? Perfeito. A mídia consegue destruir uma imagem rapidinho de uma empresa. Então, ela tem que se prevenir, porque é o negócio dela, né? Hoje, no direito, quando você vai vender uma empresa, o valuation, o que é o valuation? É o ponto, é o equipamento e as insígnias, que é essa credibilidade que ela tem, o nome dela no mercado. Tanto hoje, é isso que as Big Techs valem mais que uma General Motors, né? Uma empresa grande aí, uma empresa de petróleo, vale mais que uma empresa de petróleo, que tem maquinária, etc. Porque a marca hoje vale muito. Tem banco que não tem uma agência física e vale muito mais do que banco que tem várias agências físicas. Então, imagina, você não tem que investir isso? Isso claro. Não é investimento? Eu costumo até fazer uma analogia, trazendo aqui para o nosso dia de hoje, Afonso, que assim, antigamente, para eu abrir a conta num banco, eu tinha que me deslocar da minha casa, ir até a agência, esperar na fila, falar com o gerente, perder todo aquele meu tempo ali na agência e abrir uma conta. Então, se eu estou insatisfeito com o meu banco e eu ter que fazer todo esse processo de ir na agência, abrir a conta, falar com o gerente lá, eu falo assim, cara, tive um problema aqui com o meu banco, mas deixa eu continuar, porque só o fato de eu ter que ir na agência vai me gerar um grande transtorno. Hoje já não. Hoje eu pego, se eu estou insatisfeito com o meu banco, eu baixo o aplicativo do concorrente, faço ali um onboard ali na hora, tiro só foto da minha CNH, faço uma captura de face e eu tenho uma conta nova. Então a troca entre um banco e outro hoje é muito simples, né? Muito fácil. Então as empresas têm que realmente olhar para esse viés, né? Investir nessa questão para não ter esse atrito, essa fricção com o cliente dele, para que ele permaneça na instituição, para que aquele cliente seja fiel àquela instituição. A gente está falando também da fraude, mas a gente tem que lembrar também que muita prevenção à fraude também incomoda. Ingessa o negócio. Total. Todo o contrato muito grande, ou a prevenção demais. Mas eu acho que tem uma prevenção que ela não ingessa muito, né? E ela é barata, que é a prevenção de quem usa o serviço da empresa digital.
Que nem, por exemplo, falando desse excesso da prevenção, você pode ver, você pegar os bancos hoje, que às vezes acha que está bom em evitar perda de fraude, porque está fazendo toda a transação, o cliente passar por biometria facial, cara, pode ter certeza, ele está entre os top 5 de reclamação no Bacen. Você pode ver. Então, assim, se eu estou fazendo uma transação... Mas a biometria facial, eles já conseguiram passar. O fornecedor está sempre um passo à frente, né? Sempre então, tá hoje a única informação que eu tenho técnica da parte de vocês é que ainda não implantaram, mas que se implantaram foram poucas empresas, poucos bancos, que o banco tem recurso, é a biometria de voz, né? A biometria de voz, ela é mais difícil. Parece... Não sei se é mais difícil, hein, Afonso? Não, você que tem que me falar. Fala o que é mais difícil. A outra coloca uma máscara, tá facinha, né? Coloca uma máscara. Não, então, é que é assim. Agora, de voz, o cara vai ter que... eu entendo que a voz também dá para fazer tem inteligência artificial a clonagem, né? inteligência artificial, né? Então ela consegue fazer, mas... Com entonação, com tudo. Então, mas você vê como é que é a coisa. Você cria a inteligência artificial para ajudar a gravar as coisas, para tirar essa coisa repetitiva, né? E aí alguém vai e consegue fazer ela imitar outra coisa, né? Ela não deveria criar uma coisa e não imitar uma coisa, né? Porque ela imita, né? Exatamente, não tem uma rastreabilidade disso ainda. Mas, né? Mas falando de biometria facial, não é um simples máscara que vai bypassar, porque assim, existe a biometria facial que você faz o match, ou seja, é um algoritmo que vai pegar pontos e nuances ali, minúcias do seu rosto e vai fazer uma comparação com outra coisa que ele obtém. Então, por exemplo, se ele tem o seu documento e você está fazendo uma biometria facial, ele consegue fazer o match na base dele para saber se você é você mesmo. Outra coisa que muitas dessas tecnologias aí utilizadas em bancos, que tem a biometria facial, a gente fala que tem um algoritmo chamado de liveness. Esse algoritmo chamado de liveness, ele não é tão preciso, por exemplo, igual o Face ID de um iPhone, por exemplo, ou é igual uma autenticação de um Samsung, por exemplo. Então, o que você está dizendo é que a tecnologia tem várias camadas, né? Camadas de custa mais barato, mais caro e mais eficiente. Perfeito. Por exemplo, a mais barata pega menos pontos, uma leitura menor de pontos, não é isso? Ou talvez pegue muito pontos e faça um bom match, mas ela não tem o que a gente chama de liveness, que é de reconhecer que quem está fazendo a biometria está usando uma máscara, está usando um monitor, por exemplo, para garantir que quem está do outro lado, de fato, é uma pessoa. Então, é a evolução que teve hoje de ter essa prevenção, porque antigamente só tinha uma biometria meia boca, match. Só para entrar, fazer match, exatamente. Então, é isso. Então... Hoje tem essa tecnologia de liveness, que assim, as câmeras que a gente tem no celular hoje, por exemplo, você desbloqueia o seu iPhone no escuro. Mas Sim. não é a câmera que está lendo. Ela tem outros sensores aqui do lado. Aqui, até se você colocar uma lanterna aqui, você vai ver que do lado da sua câmera você tem outros 2 pontinhos ali, que são outras câmeras ali de infravermelho, que te traz profundidade, que mesmo no escuro consegue enxergar o seu rosto. Infelizmente, a gente não consegue usar essa tecnologia em outros aplicativos. Isso fica restrito ao sistema operacional. E aí quem desenvolve um aplicativo só consegue obter se teve uma validação ou não pelo sistema operacional. Nesse caso dessas biometrias de banco, que tem esses algoritmos de liveness, então só vou dar um exemplo. Você já deve ter visto algumas que fala para você afastar o rosto, virar o rosto. Quando vai fazer aqui. Virar para o lado, virar para cima. Para ver se é prova de vida. É prova de vida. Então o liveness é exatamente isso, é a prova de vida. Muitas vezes, quando você aproxima do rosto, você pode perceber que a borda é sempre branco. O branco nada mais é como se fosse um flash da câmera frontal. Sim, eu já percebi. Então, o branco, por exemplo, ele vai refletir no seu olho. Então, quando você captura aquilo, se o branco estiver na sua íris do olho, significa que é uma pessoa. Porque se for um monitor ou uma outra tela aqui com a sua foto colocando aqui perto, o branco ele vai se espalhar, ele não vai ficar no olho da pessoa. Então são coisas assim que tem várias, assim, eu estou falando de talvez uma técnica de milhões que esses fabricantes exploram, que consiga fazer essa diferenciação de uma prova de vida que está ali do outro lado, né?
Então, você falou uma coisa interessante, eu fiquei pensando, que a gente aqui é um bate-papo, uma troca de Pô, ideias. obrigado. Eu Não, também. eu tô aprendendo, eu fiquei intrigado com uma coisa. Você falou que antigamente, como é que abria uma conta, como é que era a coisa. Então, eu acho que talvez não seja isso, que não exagerar na tecnologia, não só para engessar o negócio, quanto também para que alguma parte tenha de prevenção. Então, Sim. a tecnologia traz rapidez. O Pix é 30 segundos, tudo é muito rápido. Vamos fazer uma analogia com o pagamento de Pix. Antigamente, para você pagar, você tinha que usar o cheque. Você tinha que sentar na mesa, você não escrever em pé, tinha que sentar numa cadeira, abrir a folha do talão, você tinha que escrever o valor em cima, depois o valor por extenso, nominar para uma pessoa, pôr a data, você tinha que pensar que dia que é hoje, e assinar, virar o cheque e colocar o telefone atrás. Então, olha, isso demora pelo menos 3 minutos, né? Muito mais que o Pix. E nesse ponto você conseguia ver se você estava pagando para a pessoa certa, o valor. Então, não tinha, o beneficiário estava certo. O que podia existir era fraude com folhas falsificadas. Eu tive caso de cliente que o boy, quando ia no banco, tinha 20 folhas, trazia só 18, tirava as 2 de baixo. Caramba. Aí o cara na pressa, também na pressa, acabava não percebendo. Então, eu acho que mesclar um pouco, ainda hoje, sabe? A gente está na época de digital, tudo digital, mas algumas coisas ainda precisam ter um pouco de prevenção, de pelo menos, né, olhar no boleto, quem que é o beneficiário. Quando vai fazer o Pix, antes de clicar, fazer tudo, vê se realmente está certo, é aquele beneficiário, né? Que você tem várias etapas, tem 3 etapas no Pix, né? Então ainda precisa disso, né? Total. Antes da gente prosseguir, eu gostaria de dar uma mensagem, se você viu aqui, a gente está colaborando, divulgando uma RISC aí, que vai ser no Center Norte, no dia 26 de outubro. É do Rodrigo Jorge, ele também trabalha com tecnologia, né? O evento dele é muito bom, porque ele trata muito da parte, apesar de ter uma tecnologia muito grande, trabalha com isso, ele trata muita parte humana, por isso chama humano e risco, o risco humano que tem de fazer a coisa. Então nós somos a parte mais imperfeita. Foi um pouco do que eu falei, né? Para instalar um malware no dispositivo, você teve que explorar o fator humano para convencer aquela pessoa a realizar essa ação. Então é muito importante, quem puder, que trabalha com isso, ou mesmo um curioso queira saber, um sábado, vai conhecer um pouco, vai ter coisas lúdicas para fazer. A gente talvez consiga gravar um episódio lá, está tentando gravar um episódio lá com os convidados, para que dá mais informações, talvez trabalho de utilidade pública, né? Sim. E quais os ataques cibernéticos mais comuns hoje em dia? Então, falando de ataque cibernético, né? Porque muitas coisas acabam caindo em golpe, né? E aí tem uma certa mescla disso tudo, né? A gente falou aqui do malware, a gente falou de bypass, né? Dessas soluções de biometria facial. Então, é aquilo que você falou, né? Realmente dá para bypassar. Às vezes não é nem simples uma máscara. Que nem a gente comentou aqui do Liveness. Às vezes o algoritmo já está treinado para poder identificar algumas coisas que, por exemplo, do outro lado é uma máscara, ou do outro lado é um monitor, né? Então, esse tipo de coisa não é tão simples às vezes. Só que, se o aplicativo do banco não tiver protegido, muitas vezes o criminoso com habilidades hacker, vamos chamar assim, né? Ele acaba explorando, fazendo ali uma exploração do aplicativo, porque às vezes o banco não tem um app attestation, não tem outras validações ali do aplicativo. Mas tem banco ainda que não tem isso? Tem bastante, Afonso. Inclusive, foi até uma das coisas que eu resolvi empreender, para criar esse tipo de produto para esses tipos de banco. Então, assim, às vezes o fraudador ele consegue... Porque, assim, vou dar um exemplo, tá? Bem lúdico aqui, para todo mundo entender. Filtro de Instagram. Você tá ali com o filtro e de repente você tá com uma orelha de cachorro e você tá interagindo com a câmera. Se você tá inserindo alguma coisa durante esses frames para poder fazer esse efeito de orelha de cachorro em você, numa captura de imagem de um banco, você pode inserir outros tipos de frame para você falar que não é você e sim uma outra pessoa. E aí, às vezes, a solução ali do outro lado do banco acaba aceitando
como se fosse o cliente e não o fraudador. Então, criaram essa solução. Eu tenho uma filha de 11 anos, eu vi ela brincando com isso aí. Criaram no TikTok, começou, foi esse filtro aí de... TikTok, Instagram, aquele ela Snapchat, né? vivia fazendo isso aí. Muitas vezes eu estava conversando, fazendo reunião online, ela ia lá, colocava uma máscara em mim, entendeu? Então, você vê que uma coisa inocente foi usada depois para uma tecnologia de fraude, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que no momento da captura da câmera ali pelo sistema operacional, você consegue fazer uma injeção de outros tipos de frame ali dentro, né? Então, com isso, às vezes o banco, né, a solução do banco ali, o aplicativo do banco tem que estar blindado para que esse tipo de ataque, né, de fazer esse tipo de ingestão, de mudar esse tipo de coisa, tentar fazer alguma coisa para explorar os aplicativos de biometria facial não seja possível. Então, você tem que ter realmente ali soluções que blindem ali o aplicativo do banco para evitar esse tipo de manipulação em tempo real ali, porque o fraudador está com um celular, esse celular muitas vezes não está com configurações de fábrica, né? Então a gente chama ali que no caso do Android é o root, ou no caso do iPhone é o jailbreak. Então ele tem acesso administrativo em cima do sistema operacional, que ele consegue fazer manipulações ali em qualquer chamada de função. E aonde ele consegue sistema operacional? Na realidade é uma quebra do sistema operacional. Então, Mas por ele exemplo, pegou onde ele aprendeu essa tecnologia? Então, exatamente. Por exemplo, falando de jailbreak, né, do iPhone, você tem ali às vezes uma falha que leva, por exemplo, um aplicativo a ter funções administrativas naquele sistema operacional. Então, por exemplo, já vi falhas simples, por exemplo, que aconteceu, por exemplo, no Safari do iPhone, no qual você entrava num site, e aí por causa de uma falha no Safari, você entrava num site, esse site injetava payloads ali, injetava comandos, né, para o Safari, explorando essa falha dele, que daí jogava você para dentro do kernel, que a gente chama, que é o núcleo do sistema operacional. Você jogando esse payload no núcleo do sistema operacional, você trocava esse sistema operacional por um modificado, que é o que a gente chama de jailbreak. E aí o jailbreak permite com que você tenha acesso administrativo no sistema operacional da Apple. E aí quando você tem esses acessos mais administrativos, ali o céu é o limite, porque daí você consegue pegar qualquer aplicativo que esteja instalado ali e você consegue interagir com ele a nível de sistema operacional. Então, se você não está... Em outros aparelhos. No caso, por exemplo, o aparelho do fraudador. Não dá para ele fazer isso no celular do cliente, por exemplo. Porque é um processo não dá para enviar um malware e fazer isso. Isso, é um processo um pouco mais complexo. Pode ser que um dia surge uma falha nesse sentido? Não dá ideia. Pode ser. Só que daí eu acho que talvez ele não ia querer roubar dinheiro do Banco do Brasil aqui, né? Do Banco Brasileiro. Ele ia querer roubar políticos bastante poderosos no mundo afora e por aí, com certeza, né? Então, assim... então, você tendo acesso ao administrativo num sistema operacional como esse, se você tem o aplicativo do banco instalado, você consegue ver quais são as proteções ali, se não estiver bem protegida, quais são as proteções do banco e conseguir modificar elas em tempo de execução. E aí você consegue fazer um bypass, por exemplo, de soluções como essa. Mas onde ele aprendeu isso? Aí são Você aprendeu no lado bom, para trazer a proteção para a instituição financeira. Mas aonde que ele aprendeu o fraudador? Então, ele mudou, ele era bom, ficou ruim? Então, Afonso, é que eu acho que ou assim, em algum outro lugar, lembra que eu comentei escola? Aqui no começo do nosso discurso que para aprender sobre segurança, né? Antigamente não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha nada para pesquisar, eu tinha que entrar nesses canais de bate-papo. Hoje, muitas dessas técnicas de hacking, né, que faz aí a exploração de maneira ofensiva, está disponível na internet, né? Então tem cursos, tem etc. Uma vez eu vi uma evolução muito grande de um malware aqui no Brasil. A gente é muito bom para fazer malware, brasileiro é muito bom para fazer malware, infelizmente, né? Isso é bom porque a gente acaba fazendo com que os profissionais de segurança tenham um desafio e um estresse maior no dia a dia, e isso acaba fazendo a nossa evolução também ainda maior, né? Gera emprego também. Conforme eu brinco, né? Conforme eles vão fazendo escadas maiores, a gente vai aumentando a fileira de muro aqui no nosso cenário aqui da corporação. Então, assim, eu vi que, cara, realmente estava muito evoluído esses malwares. E a gente, cara... E o mercado de segurança é muito pequeno, então a gente sabe quem mexe com esse tipo de coisas, fala assim, não é possível, né? A gente conhece, cara, todo mundo estava surpreso.
Aí uma vez descobriram ali, numa investigação, que o fraudador brasileiro estava comprando, né, vamos dizer assim, recursos ali de russos. E aí o russo, ele falava, sabe, tipo aqueles sites de freela, né, que tem, você fala assim, eu quero um site assim, assim, assado. Aí o cara jogava num site russo lá, fala assim, olha, eu quero um executável que faça isso, 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 seja persistente no sistema operacional, não consiga ser removido, tal, a nível de kernel land, tal. Aí chegava alguém e falava assim, eu consigo fazer isso. Fazia o malware, o fraudador aqui adaptava isso, e aí ele ainda jogava isso dentro do underground ali, que a gente acaba até dando um apelido para isso, Afonso, porque eles começam a comercializar essas ferramentas para outras quadrilhas, que eu costumo brincar que é o Fraud as a Service, né? Que daí ele cria aquela ferramenta que é para fazer essas fraudes, né, de uma maneira mais cibernética, ele cria ali um aplicativo malicioso, né, um software ali, e acaba vendendo isso dentro do underground. Ou fazendo um franchise, quando não tem dinheiro o fraudador, ele faz um franchise e a pessoa vai pagando uma porcentagem sobre as fraudes que ele fizer. E acaba comprando também um banco de dados e usa as duas coisas. Não, assim. Vira um negócio, né, nesse underground entre eles ali, né? Então, às vezes, até para alguns fraudadores fica até mais fácil, porque ele não se expõe muito, porque quem vai acabar cometendo a fraude é uma outra quadrilha lá, ele só forneceu a ferramenta. Então, para ele fica um pouco mais oculto nesse processo. Então, mas esse desafio, como é que as empresas de cibersegurança, você e o pessoal de cibersegurança está enfrentando isso, essas fraudes aí? Cara, porque eles estão ficando muito, né, ousados, né? Ousados e avançados, né? Eu tenho uma palavra para o que está acontecendo no momento com relação a isso. Pandemia, né? Pandemia de vírus, de fraude. Afonso, eu costumo brincar assim que realmente a pandemia fez uma evolução aqui no mercado de fraude, porque a gente começou a ter mais vítimas, né? Infelizmente. Porque, por exemplo, meus pais, que são senhores de idade, tiveram que se digitalizar. Minha mãe começou a interagir com o WhatsApp nesse momento. Meu pai, que sempre vai no banco levar os boletos dele para pagar no boca do caixa, de repente ele teve que se digitalizar. Muitas pessoas que nem conta de banco tinha, teve que se bancarizar ali na pandemia, até mesmo para poder receber o auxílio do governo, né, que era o Corona Voucher. Muita gente se digitalizou, se bancarizou sem ter conscientização. Isso traz um grande problema. Ao mesmo tempo que chegou o Pix, que a transação é em real time, e aí você traz todo esse negócio, aí hoje a gente tem aí... E o Open Finance também. Open Finance, aí hoje a gente tem aí, pelas últimas estatísticas que eu vi, a cada 7 segundos, um brasileiro é vítima de fraude. Sim. De 10 brasileiros, 4 são vítimas de fraude também. Então, e aí a gente começa... Por isso que eu falei que é uma pandemia. O crime digital aumentou 42% e diminuiu o crime físico. Porque para que o cara vai sequestrar alguém, deixar no cativeiro para sair com o cartão para o cara, correr o risco da polícia ver, passar o cartão? É muito fácil. Hoje os fraudadores fraudadores mais físicos, tipo mais ladrões, mas também contando com a tecnologia que eles fazem. Como aconteceu com uma sócia no escritório. Roubaram o celular dela, no Waze está disponível. Muitas vezes até jogam em seguida, deixa a pessoa uns minutos ali, vai no carro de trás, já faz todas as transações, pega tudo, copia tudo e vai embora. Então hoje está muito mais fácil fazer isso daí. É muito mais fácil usar um malware, você fazer leaks maliciosos, seja através do WhatsApp, do e-mail, que é baratíssimo, né? O SMS. Eles contratam empresa de SMS hoje. Exatamente. Então eles contratam 0800. Então cada um tem uma especialidade, né? Os golpes de ocasião, os golpes de boletos falsos, né? Tem um segmento que só boletos falsos. Então ele manda um boleto uns dias antes, né? De vencimento com valor menor, a pessoa nem vê, paga. Eu já vi boleto falsificado da OAB, de companhias de TV a cabo, de IPVA que nem manda mais boleto. Então, assim, a pessoa não tem tempo. Ela faz hoje em dia 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né? 4 coisas ao mesmo tempo. Né? Então, as pessoas inteligentes, né? Tem um amigo nosso, tem um podcast famosíssimo sobre cobranças, né? É um cara mais conhecido aí no mercado,
posso até falar, meu amigo Tambellini, né? Ele já foi um fraudado, porque ele estava lá fazendo um roteiro, alguma coisa, e veio um boleto lá, ele observou. Tem um advogado que já caiu num boleto da OAB que chegou e era falso. Conta de energia elétrica, contas de água falsificada. Então, porque é fácil mandar boleto. Tem robô para mandar boleto, tem chatbot. Eu trabalhei numa empresa de mídia e ela tem umas revistas bastante famosas aí. Quem? Editora Abril, eu trabalhei já na Editora Abril. E naquela época, imagina o seguinte, que você, para fazer um anúncio numa capa de uma contracapa de uma revista dessa, é muito caro. Sim. E aí a gente já viu situações onde o fraudador conseguiu o contato ali do cliente. Então, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui, não que seja, mas sei lá, uma fabricante de automóvel que sempre tem ali a contracapa que custa, sei lá, 5 milhões. E aí o fraudador liga e fala, olha, consegui um desconto aqui para você. Sabe esse boleto que você vai ter que pagar amanhã? Se você conseguir me pagar hoje, em vez de você pagar 5 milhões, você vai pagar 3 milhões. Ah, tá bom, manda aí para mim. Aí o cara mandava e a empresa pagava. E não vinha quem era beneficiário. Boleto desse. Tem empresa também, que tem um outro golpe também de precatórios, né? Que manda para a empresa, alguma outra despesa assim, vai lá para o financeiro nem olha, valores pequenos, mas só que são quantidade grande, 100, 200, 600 reais, até R$1.000, ninguém checa. Eu já vi vários boletos desse falso, né? Mas você falou uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante que eu não sei qual a sua posição. Eu trabalhei também eu fiz cobrança uma época para Abril, há muitos anos atrás, e também fazia para o Diário de São Paulo, que era antigamente Diário Popular, depois vira Diário de São Paulo, né? A gente fazia cobrança para ele, então a gente via os problemas que tinha. E para fazer um anúncio lá, quando a gente sabia, porque quando entrar com a ação tinha que ter o documento. Então você tinha que ir no balcão, não era fisicamente na internet, e você assinava lá, você escrevia o anúncio à mão, e assinava embaixo e punha um documento lá. Então você tinha... era assim que era feito. Tanto na Abril, qualquer lugar, né? Não tinha nem fax, né? No começo, depois que veio fax, mas pelo menos você tinha uma identificação. Senão eu vou lá numa empresa hoje. Antigamente, eu ia numa empresa lá e anunciava a casa do meu amigo para vender. Colocava a casa e ele encher. E ainda colocava o preço bem barato para fazer uma fila lá no cara. Um carro, podia anunciar o carro do vizinho lá. Então você tinha que certificar que você faz. Hoje, qual a sua posição com relação às big techs que fazem anúncio de qualquer maneira, não fala quem que é, nada, não tem a menor responsabilidade, simplesmente com uma única... Não sou contra, eu sou favorável, mas elas não são donas da verdade, elas têm responsabilidade. Elas estão no país, tem que ter uma representação e tem que ter uma responsabilidade. Todo mundo tem responsabilidade. Elas não têm a menor responsabilidade porque elas não querem regulamentar a internet. Afonso, você tocou num ponto muito importante e a gente pode até trazer para uma fraude que está acontecendo recente, que tem a ver com esse mundo cibernético também. A gente está vendo diversos anúncios do qual o fraudador utiliza de inteligência artificial para clonar a voz, para pegar um vídeo de um artista, de um influencer ou de alguém aí de exposição pública e acaba trocando a imagem dele, assim, fazendo ele fazer um outro discurso. E aí o cara clonou a voz, você olha pro vídeo, você tem quase certeza que é de fato o seu influencer preferido ali, que de fato está fazendo aquele anúncio. Então anuncia, por exemplo, a Starlink mais barata, anuncia, por exemplo, um celular ali top de linha, muito mais barato, às vezes só para pagar o frete, etc, coisa e tal. E ele faz um anúncio patrocinado nessas redes sociais. Então, esse é outro problema, que chega na frente dos outros. Exatamente. Chega na frente dos outros. E aí você começa a falar assim, cara, por que a rede social não pega aquilo e faz um setor de qualidade ali para saber se aquele cara que está fazendo aquele anúncio, de fato, é um influencer, é o artista... Que não é inteligência artificial. Que não é inteligência artificial. E aí eles vinculam isso. Eles não querem fazer isso. Aí o fraudador coloca muito dinheiro em cima disso, Sim. Abrange um monte de gente e um monte de gente acaba caindo no golpe de um celular lá que estava custando R$100, R$120, que é um celular que no mercado custaria, sei lá,
R$2.000. Essa tem uma opinião que a gente sempre fala em outros episódios, já falei tanto que eu até parei de falar. Essa foi a famosa lei de Gerson, não sei se você lembra dessa lei de Gerson, que é levar vantagem, né? Ele fez uma propaganda na década de 80, ficou até hoje, você tem que levar vantagem e tal, então a lei de levar vantagem. O brasileiro, acho que nesse caso aqui tem uma meia-culpa ali também, né, cara? Tá Como na é que nossa índole, né? Tá na nossa índole que levar vantagem. Se anuncia uma coisa barata, o cara não quer nem saber, ele já vai lá e compra, entendeu? Ou então uma oferta, olha, você pagar o frete, eu te entrego isso aqui, entendeu? Não tem almoço grátis, né, galera? Então acho exatamente, tem almoço grátis. Como dica aí, né, sempre desconfiar, né, de valores com desconto fantásticos, né? Não existe descontos ali fantásticos, não existe produto de graça que você só paga o frete, não existe promoções mirabolantes assim também não. A gente tem visto como as pessoas são sem credibilidade, sem credibilidade, não checa a credibilidade as pessoas hoje, elas criam um hábito, uma questão de facilidade, usar o WhatsApp só por mensagens, né? E no máximo por voz, não checa quando tem uma outra coisa na plataforma ou na empresa, não liga de um outro telefone, né? Então isso daí, essa facilidade de comunicação e de as pessoas não falarem, né? Porque hoje em dia é um absurdo, né? Eu recebo assim, posso te ligar? Bom, liga. Se eu não puder falar, eu não atendo. Você não atende, né? Então, mas tá assim, todo mundo tá assim, todo mundo tá dessa maneira. Tem gente que escreve. Eu já anunciei carro. E aí o cara mandava mensagem, sabe? Eu ligava pro cara, para explicar o carro. Ele falou, não, manda mensagem, você acredita? Como é que eu mandar mensagem, explicar detalhe de carro e tal? Não dá para entender esse tipo de comportamento. O comportamento mudou, né? Eu adoro tecnologia, sempre gostei muito de tecnologia, né? Apesar de eu ser mais velho, mas eu sou super economia, né? Meu carro é elétrico, meu relógio ele é digital, faz tempo que eu não uso relógio, entendeu? Então, em casa tem tecnologia para tudo, sempre tive automação, eu tenho Alexa há muito tempo, eu tenho automação na minha casa, em toda a parte antigamente, antes de ter os módulos baratos da Alexa, eu tinha uns módulos que eram fixos mais caros. Ligar a televisão, ligar o ar-condicionado, programar. Sempre gostei. No escritório a mesma coisa e sempre contou com a máxima tecnologia para fazer recuperação de crédito, chatbot, robôs. A gente tem também toda a parte de prevenção, com pen test, monitoramento do Fire 7x7, entendeu? Então eu gosto de tecnologia, mas eu acho que não pode usar a tecnologia para não ter um pouco de cuidado, não ter um relacionamento pessoal, já mudando ter um relacionamento pessoal e não parar de falar. A melhor maneira é ter um follow-up. Eu falo com você, você responde. Uma mensagem vai responder daqui a 3 dias, um dia, horas, você já não tem mais, já perdeu até aquele time, né? De conversar e discutir um assunto, já passou às vezes, né? Mas é isso, né? Então, nosso trabalho... Isso até favorece as fraudes, né, Afonso? Porque você não tem mais que nem você falou, né, do follow-up ali, de você ter ali o retorno ali da conversa e tal, porque a galera só tá na mensagem, então, às vezes, o fraudador acaba explorando muito esse fator humano, né, que a gente estava falando, que ele pega muito essa questão de pegar pela senso de urgência, algum urgente. Gatilho ali. Essa oferta é para agora. Essa oferta é para agora. Acho que a gente daqui a pouco também... a gente daqui a pouco já tá chegando em Black Friday aí também, né? Black Fraud. É o Natal dos fraudadores, o Natal dos fraudadores. Então, assim, pessoal, você vê lá uma televisão que tem uma promoção. Você tá acompanhando a televisão o ano inteiro. Chega lá, a televisão custa R$5.000. Na Black Friday a televisão vai estar R$300, R$400. Não, peraí, não é bem assim também, receber né? Tijolo, se receber. Exatamente. E aí, você tem que fazer a compra dessa TV agora. Né? Fica até um contadorzinho ali na página ali, que se você perder aquele contador... Só tem uma unidade. Só tem uma unidade. O pessoal não é bem assim, né? Então, cuidado. É isso que a gente tem, né? Que eu sempre, quando fazia entrevista, né? E sempre no podcast, falo, nosso trabalho é falar as mesmas coisas sempre. Sempre. Caldo de galinha e prevenção não faz mal a ninguém. Olha, não clique links que você não conhece. Você não pediu aquele link, para que você vai clicar? O banco não entra em contato com você. Não entre em contato. Ninguém te dá um presente no seu aniversário que você tem que pagar o frete. Exatamente. Não ponha seu cartão que você falou na mão de uma terceira pessoa. Exatamente. Né? Então,
vários tipos de prevenções, que é a prevenção normal que a gente fazia antigamente. Antigamente a gente não dava o nosso talão de cheque pro vizinho ou pro frentista, né? Só se a gente não estivesse enxergando a hora, uma emergência. Eu nunca dei o talão de cheque para ninguém, entendeu? Muito menos assinar por ele, né? Que é a senha, né? Então, é as mesmas coisas. O nosso trabalho, em relação a podcast, né? E o seu trabalho, né? Exatamente. Com a parte técnica, né? É de oferecer a prevenção e demonstrar isso, falar nisso daí, né? Bater na mesma tecla para ver se diminui. E pedir para que as autoridades, que os desses cyber aumentem, as autoridades aumentem, para tentar coibir não só as autoridades policiais, mas também a NPD, que é a Associação de Proteção de Dados, a Anatel, com relação à parte de telefonia. Não adianta ela colocar lá o 0300 para não ter importunação de call center. Ela tem que ter outras formas de prevenir que os fraudadores usem uma central telefônica, usem vários equipamentos que são de telecom para imitar um banco, imitar um marketplace, né? As empresas têm que investir em segurança como um investimento, não como despesa. Os marketplaces têm que colocar uma prevenção, Soluções de soluções de conscientização digital, né? Dar treinamento constantes, né? No treinamento, você treina, depois seria a conscientização. Cada 2, 3 meses. Não adianta dar uma vez por ano que o colaborador acaba esquecendo, né? Exatamente. E as senhas, né? Essas senhas, para o consumidor, tentar usar a biometria, outra dupla certificação, e para as empresas também, elas terem uma maneira de identificar quem está ali comprando, né? Quem está ali. E também não sei como pode ser a prevenção dessas máscaras que tem sites. É uma coisa muito também problemática, as máscaras que colocam em sites, e aí a pessoa vai lá, por exemplo, na Amazon, por exemplo, coloca uma máscara da Amazon, um site falso, né? E aí a pessoa vai lá, clica a senha, ele guarda a senha dali e depois ele acaba fazendo compras na Amazon. Não sei que prevenção pode as empresas tomarem com relação a isso, mas isso também tem acontecido bastante, principalmente na época de eventos, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Black Friday, porque a pessoa fica querendo comprar, entra e não olha lá o site o mesmo, endereço, lá em né? cima, HPP, não olha o É. site direitinho, porque às vezes o fraudador troca uma letra só. Exatamente. Uma letra só. Não, e tem até, Afonso, tem outros alfabetos, como por exemplo, acho que o árabe ali, que tem letras ali que parece o nosso A mesmo. Então, você olha ali, às vezes, por exemplo, o site da Apple ali, você vê ali que o A parece o nosso A mesmo. E na realidade não é, cara, é outro. Então, assim. E aí já mudou. Aí já começa a ficar um negócio muito difícil então, também. Isso é uma questão de prevenção, de tomar cuidado. Ninguém vai. Na hora que você for olhar, ninguém vai olhar por você. Você tem que olhar com calma, exatamente. um pouquinho, 10 segundos, 30 segundos. Olha lá o HPPT, lá vê como é que tá o endereço, vê se não tem a mais. E eu acho que é uma coisa também que é importante falar hoje em dia, Afonso, porque no passado o pessoal falava assim, não, você tem que olhar se tem o HTTPS, que é o certificado ali. Então tem que estar verdinho, né? Porque tem que ter o certificado. Hoje em dia... Estão falsificando já. Não é que seja falsificado, mas o fraudador consegue comprar um certificado HTTPS para poder colocar no site falso. A autoridade que vê isso aí tinha que legalizar isso aí de uma forma que não pudesse comprar. Exato. Tem que tomar cuidado. Antigamente, para você comprar um certificado desse, você tinha que levar toda uma documentação da empresa para você ganhar o SSL ali, né? Para você ganhar um 0800, né? Agora o cara vai lá contar 0800 no telecom. Exato. Tá cheio de empresas de telecom aí, entendeu? Que tem o 0800. Não tem mais só a Telefônica, a Embratel. Hoje tem várias empresas, milhares de empresas. Depois ainda que teve, né, todo esse mundo VoIP, né? Aí você tem diversas operadoras aí. Felizmente está chegando no final. Ô, louco, a gente vai ter que fazer um outro programa, né? Então eu queria agradecer, eu queria agradecer você, o seu tempo, os seus insights, que você acha uma mensagem e onde pode te encontrar. Claro. Para você trazer prevenção para as empresas, né? O Cabuloso aqui, ele vai trazer essa proteção que precisa para empresas e também, não sei se ele tem alguma coisa para o consumidor. Bom, as nossas soluções acabam ajudando o consumidor, mas por intermédio ali do banco ali, né? Mas eu acabo ajudando bastante a sociedade, a fazer uma sociedade mais segura, porque eu acabo criando alguns vídeos de orientação ali, como blindar o celular, como falando de alguns tipos de golpe no meu Instagram, que é @luiscabuloso,
Então, porque a gente tem esse propósito, né, Afonso? Eu acho que, inclusive, parabéns aí pela iniciativa do podcast. Eu acho que é algo extremamente importante levar esse tipo de informação. Acho que a gente sempre, eu acho que talvez até os grandes bancos aí, que hoje está fazendo campanhas de divulgação, de conscientização, sempre olhou, putz, será que se a gente falar de fraude, né, de prevenção, será que se a gente falar dos golpes, etc., não vai fazer com que outras pessoas cometam esses golpes? Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que conscientizar as pessoas, mostrar para elas como que isso funciona, para que elas façam a sua própria proteção, para a gente ter uma sociedade mais segura. Essa é uma dica que eu sempre dou. Quando você conhece o golpe, fica mais fácil você identificar ele. E até mesmo todas as derivações desse golpe, Sim. porque daí você já começa a entender como é que isso funciona, né? Bom, para você, internauta, que se gostou do episódio, acompanhe o canal, dê um like lá no canal. Boa. E assim, até a próxima, fiquem seguros e lembre-se, no mundo digital, confiança é bom, mas um bom antivírus é melhor. Obrigado a todos.